Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos, amém? Amém. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Amém, igreja? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos ao Senhor por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Te agradecemos por este momento maravilhoso que o Senhor nos concede, de culto à adoração ao teu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor continue nos ajudando, continue nos capacitando, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Que a tua palavra, Pai, que é maravilhosa, que é rica, venha falar em nossos corações. E que nós, Pai, como cristãos verdadeiros do Senhor, como discípulos verdadeiros do Senhor, possamos colocar em prática, de fato entender e colocar em prática a tua palavra. Em nome de Cristo, que eu oro e agradeço ao Senhor por tudo. Amém. Bom, pela leitura feita aqui pelo Vitor, nós vemos aí que Jesus era muito questionado naquele tempo. Porque Jesus veio e fez tudo diferente do que os homens da lei fizeram. A lei foi muito importante naquela época para o povo de Deus. Porque aquele povo veio de uma escravidão do Egito, então eles não tinham caráter, aquelas pessoas eram nada em meio à sociedade. Ninguém os reconhecia de fato, aqueles homens. E com a lei, aqueles povos se tornaram uma nação. Eles passaram a ser respeitados, porque quem trabalhava com aquele povo era Deus. Deus devolveu para aquele povo a dignidade que eles não tinham. Então Deus deu para eles essa dignidade. Aquele povo, eles passaram a ter um caminho a seguir. Eles passaram a ter um norte na vida deles. Eles sabiam de fato para onde eles iriam. A lei veio para aquele povo e, em meio a ela, por meio daquele povo, vinha a promessa do Messias. Vinha a promessa de Jesus Cristo. E muitas leis, muitos mandamentos que eles tinham que cumprir naquela época. Era algo muito grande. Mas se não fosse por isso, aqueles povos viveriam como pessoas normais, como pessoas comuns. Mas não era isso que Deus queria para eles. Por isso que Deus fez aquela lei para aquele povo. E com essa lei veio uma aliança com Deus. Fizeram uma aliança com Deus, de fato. Então, com a lei, aqueles povos também, além deles terem que cumprir, precisavam de pessoas para que aquelas leis fossem cumpridas por todos eles. Eles precisavam de direção, precisava de alguém para os guiar, começando por Moisés e passando por muitos outros homens. No início, eles tinham um empenho em fazer isso. No início, eles tinham uma dedicação em fazer as coisas de Deus. E os que não cumpriam eram rigorosamente repreendidos por estes homens. Então, eles faziam de tudo para que o povo andasse certinho com as coisas de Deus, para que eles não caíssem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles ficassem com um único foco e com um único objetivo. E isso era algo importante. Aqueles povos passaram além de conseguir as terras que Deus prometeu para eles, eles conseguiram aquelas terras em meio às guerras, venceram batalhas, então eles se tornaram povos grandes. Mas com o passar do tempo, as coisas de Deus foi sendo feitas de qualquer forma. Aquelas pessoas não viram uma grande importância nas coisas que Deus tinha proporcionado para eles. Então, vira e mexe, aquele povo começou a cair, Começaram a não ter um temor de Deus. Começaram a fazer as coisas por fazer, sem preocupar com o que iria ou não acontecer com eles. Até chegar Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chega no meio daquele povo e começa a fazer coisas que, aos olhos deles, não eram bem vistos, eles começaram a repreender Jesus.
começaram a não acreditar nele, começaram a duvidar de quem Cristo era de verdade. Eles esperaram por tantos anos o Messias, e quando ele veio, aquelas pessoas começaram a duvidar de quem realmente ele era, a ser comparado até mesmo a Satanás, porque aquelas pessoas não tinham, de fato, um temor de Deus. Eles tinham um desejo de cumprir a lei de Moisés rigorosamente. Então, eles matavam quem fosse preciso matar, para que a lei fosse cumprida. E Jesus fala para eles que eles precisavam aprender a ter misericórdia, e a diminuir menos os sacrifícios que eles faziam. Então, eles tinham desejo de matar animais para poder rolar o pecado daquelas pessoas, eles tinham poder de apedrejar as pessoas se elas fugissem da linha de raciocínio deles, e eles faziam isso. Os fariseus, que eram homens que realmente tinham o poder tinham conhecimento da palavra, e eles colocavam a lei para que as pessoas cumprissem tudo, eles tinham desejo, a vontade de ser visto pelas pessoas naquela época. Então eles começaram a querer ser visto pelas pessoas, e tudo o que eles faziam simplesmente era com esse objetivo. E começaram então uma contradição naquilo que eles faziam, naquilo que eles pregavam. Eles começavam a colocar fardos nas costas das pessoas, do qual nem eles mesmos conseguiam empurrar com o dedo. E Jesus vem e fala, olha, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Jesus começa a mostrar para eles quem de fato eram as pessoas que precisavam dele. Quando ele fala que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E se você parar para pensar, quem para você é as pessoas que realmente precisam de médico? Quem são realmente as pessoas que precisam ser evangelizadas? Quem são essas pessoas? A Bíblia cita algumas que Jesus passou por elas. Jesus passou na vida de muitas pessoas e fez grande diferença. Grande diferença. A começar pelos apóstolos, a começar pelos seus discípulos, os 12 que andaram com eles. Se você for olhar a vida destes discípulos, quem de fato eles eram? Será que esses discípulos precisavam de Jesus Cristo? Sim. Esses discípulos precisavam de Jesus Cristo. E onde Jesus foi buscar cada um deles? Se você olhar pela palavra. São pessoas que estavam dispostas a se arrepender da vida que elas estavam levando, para viver uma vida digna com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus mostra para esses fariseus que outras pessoas precisavam dele, mas eles não precisavam, porque eles achavam que o conhecimento que eles tinham era o suficiente para a salvação deles. Eles achavam que o que eles conheciam era o bastante, e não precisava de outras pessoas para trazer outros ensinamentos para aqueles povos. Então Jesus fala para eles que eles não precisam de médicos, mas sim os doentes. E eu gostaria de te perguntar, para que você pudesse refletir, quem são esses doentes? Quem vocês acham que realmente precisa de Jesus Cristo? Quem realmente precisa de Jesus Cristo? Você já parou para pensar? Se você olhar a passagem de Jesus Cristo na terra, quais foram as pessoas que foram atrás de Jesus? Quais foram as pessoas que realmente procuraram mudar as suas vidas, seja física, espiritual, mental? Quem foram essas pessoas? Quem foi essas pessoas? Um dos textos que eu queria começar com a igreja, citá-lo aqui, de fato, é em Coríntios, mas nós não vamos abrir não, tá? Não precisa abrir não. Lá fala que Deus usou as coisas loucas desta vida para enganar os sábios. Será que as coisas de Deus, aquilo que o mundo acha que é loucura,
Como entra na sua cabeça? Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui hoje, para muitas pessoas, que não deveria ser, mas vai ser loucura. Para muitos cristãos, o que às vezes a gente fala é loucura. Quando Jesus fala que se alguém bater em uma das suas faces direita, dá-lhe a esquerda também. Aí alguém falar isso, mas eu não vou fazer isso, eu não tenho coragem de fazer isso, mas... E para os cristãos não podia ser assim. Porque Jesus quer um arrependimento verdadeiro para os cristãos. Jesus quer uma vida digna de cada um dos cristãos, diferentemente daquilo que nós achamos, daquilo que nós defendemos. Deus quer um esforço de cada um. Mas para que haja esse esforço, precisa de realmente ter um coração quebrantado. Precisa de ter realmente um arrependimento verdadeiro. E só quando tem um arrependimento verdadeiro, nós entendemos de fato a vontade de Jesus Cristo para nossas vidas. Lucas 19, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 19. Gostaria que vocês pensassem bem nesses textos que eu vou citar aqui, porque vai falar de pessoas que Jesus passou na vida delas e que houve transformações grandes na vida dessas pessoas. E eu gostaria que vocês, a partir desse momento, começassem a refletir se realmente as pessoas que vocês buscam para evangelizar, elas realmente precisam de Jesus Cristo. E se no meio cristão não há uma negligência a respeito das pessoas que precisam realmente conhecer Jesus Cristo. Então, que nós possamos refletir nisso. O primeiro texto está falando aí de Zaqueu. E todos já conhecem a história de Zaqueu. Mas eu vou ler para que não fique dúvida a respeito de Zaqueu. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus. Provavelmente, em outras palavras, eu falo árvore. A fim de ver Jesus que passava, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu descendo depressa, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então disse-lhe Jesus: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, está falando de Zaqueu, publicano, homem que não era bem visto pelas pessoas pelo fato de ser cobrador de impostos. E essa cobrança de impostos ali era uma questão de humilhação para muitas pessoas. E eles oprimiam as pessoas para que, de fato, os seus impostos sejam pagos. O outro texto que eu gostaria que vocês abrissem, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5.
Nós vamos falar aí da cura, de um servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Disse-lhe Jesus: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem, as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Esse é mais um. Mateus 17. Daqui a pouquinho acaba as leituras, tá bom? Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhando-se, e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Só para vocês verem, as pessoas que procuraram Jesus eram somente pessoas que realmente precisavam. Tá? São pessoas que eram discriminados por todos em meio à sociedade, que não eram vistos com bons olhos. Jesus curou um publicano, que aos olhos das pessoas roubava. Jesus curou enfermos, doentes. Jesus curou endemoniados. E tem também o cego Bartimeu, o mendigo. Ele foi até Jesus para que ele fosse curado por ele. Está lá em Lucas 18, no 35 ao 43. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ele, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse um cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a sua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E Jesus cura um mendigo.
Olha para vocês verem. Ladrão, enfermos, endemoniados, mendigos. Jesus cura todas essas pessoas. E por último, acabando todo o reinado de Jesus aqui na terra, Jesus é crucificado. E quem é crucificado do lado de Jesus? Podem falar. 2 ladrões. Aos olhos das pessoas, o que tem que ser feito com essas pessoas? Os aleijados eram discriminados por todos. Os ladrões? Passa de longe, passa de largo. Mas o que Jesus faz? Jesus cura. Jesus exerce misericórdia na vida dessas pessoas. E para muitos aqui, é loucura o que eu vou dizer. Mas nós perdemos, às vezes, muito tempo com pessoas que não precisam de Jesus Cristo. Nós perdemos muito tempo com pessoas que já têm a sua fé determinada. Nós perdemos muito tempo com pessoas que já têm um caminho destinado. Ela olha e eu estou bem, estou tranquilo do jeito que eu estou. Tem pessoas que nós vamos conversar e elas falam, olha, eu não roubo, não mato, não fumo, não bebo, pago as minhas contas em dias. Essa pessoa precisa de Jesus Cristo? Aos olhos dela, não. E nós perdemos muito tempo com isso. 2 ladrões na cruz. Jesus teve a oportunidade e ele salvou um deles. Um deles foram salvos por Jesus. E aí eu pergunto para nós. O que nós temos feito para mudar a história de muitas dessas pessoas? Os hospitais hoje estão cheios de doentes, estão cheios de enfermos. Famílias estão lá desnorteadas, sem saber para onde vai, para onde recorrer. Não tem para onde ir. Elas ficam à mercê daquilo que oferecem para ela. Mas ninguém vai lá para poder pregar para aquelas pessoas. Pelo menos daqui. Eu mesmo não vou. Só se tiver doente em nosso meio. Se tiver algum doente em nosso meio, nós vamos lá pregar para aquelas pessoas. Mas os hospitais, eu tenho certeza para vocês, tem muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus Cristo. E quantos de nós vamos ir lá para poder pregar para aquelas pessoas? Ao enquanto nós ficamos tentando convencer pessoas de que já têm uma fé determinada, de que elas estão erradas. Quantas vezes nós fomos no hospital para pregar para alguém? Quantas vezes nós fomos na prisão para pregar para algum preso? Quantas vezes nós fizemos isso? E nós corremos atrás de pessoas que não dão a mínima importância para Deus. E Jesus Cristo, o maior exemplo disso, ele mostra. Os cristãos precisam de exercer misericórdia sobre a vida das pessoas. E o que nós fazemos isso? Quantas vezes nós somos no hospital psiquiátrico para ajudar qualquer uma daquelas pessoas que sejam com a palavra de Deus? Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós paramos para pegar para um mendigo na rua? O que nós fazemos com o mendigo que aproxima da gente? Se possível, a gente até corre dessas pessoas. Nós não exercemos misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos mudar o nosso conceito como cristão. Nós precisamos mudar o nosso conceito sobre as pessoas pela qual nós vamos evangelizar. Mas uma coisa eu te falo. Se uma dessas pessoas se converter, será que a igreja está preparada para receber essas pessoas? Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas? Mas a igreja é de Cristo, não é mesmo? E Jesus mostra para a gente que realmente as pessoas que precisam de médicos são os doentes. Quantas pessoas psicologicamente estão ruins? Estão morrendo? Estão suicidando? Quantas pessoas? E se nós formos olhar, nós achamos que está tudo bem. Nós estamos indo para o caminho certo. Bacana. Mas quantas pessoas que vão precisar morrer? Quantos jovens dependentes químicos estão aí
à mercê do mundo, entregues à sorte, porque eu já os condeno dizendo, não tem salvação para aquelas pessoas, eu me faço juiz sobre a vida das pessoas, e eu já condeno elas. Quantos jovens ainda vão precisar de morrer para que a igreja se comova, de fato, sobre a vida dessas pessoas? Quantas pessoas, quantos jovens vão precisar morrer no mundo do crime? Graças a Deus, nossos filhos não estão nessa vida. Mas eles podem cair lá um dia. E aí? Nós só vamos ir numa prisão se algum dos nossos parentes cair lá? Nós só vamos ir num hospital psiquiátrico só quando um dos nossos familiares precisarem de passar por lá? Lembro uma vez que um primo meu com câncer, ele fez uns tratamentos e tudo, e ele surtou com o tratamento e ele foi parar num hospital psiquiátrico. É até um que tinha aqui na Santa Rosa, aqui nessa avenida principal. E eu cheguei lá e estava lá com ele, e aí chegou um rapaz para conversar com a gente, tudo, né, ele conversando. Aí do nada meu primo dava umas cambalhotas, zangado, uns negócios assim, e esse rapaz, ele veio conversar com a gente e trabalhava no SAMU. Ele falou, cara, não sei o que aconteceu, eu simplesmente parei a viatura e fui embora. Deixei a viatura lá e fui embora. Não sei o que aconteceu comigo. E se vocês forem olhar, várias pessoas passam pela mesma dificuldade. Será que nós vamos ser cobrados disso um dia? Será que Deus vai cobrar de nós a alma dessas pessoas? Ou será que para nós está tudo bem? Nós estamos aqui, estamos com saúde, estamos tranquilos, tentando fazer a vontade de Deus. Ok, mas até quando vai ser assim? Até quando nós vamos continuar desse jeito? Até quando nós vamos ir atrás de pessoas que não precisam de Jesus Cristo? Até quando os nossos olhos vão ser abertos para que o mundo grita por socorro? Até quando nós vamos nos calar diante dessa situação? Deus não quer sacrifício. Tentamos entre nós mesmos manter a nossa fé todos os dias. E nós vemos o tanto que é difícil, o tanto que é complicado. Para nós mantermos a nossa fé, manter todas as pessoas que estão aqui bonitinho, ok, beleza. Mas e aí? Quando nós vamos buscar outras vidas? Quando nós vamos abrir o mundo, pelo que nós vamos abrir os nossos olhos para que o mundo tem passado? Nos fechamos nessa bola, beleza. Mas a sociedade pede para o socorro. Quando a palavra de Deus vai chegar para essas pessoas? Quando nós vamos ter capacidade para poder pregar para essas pessoas que realmente precisam? Quando nós vamos fazer isso? Quando nós vamos ter essa coragem? Eu gostaria de finalizar essa mensagem em Mateus capítulo 25. A partir do versículo 31. Será que a palavra de Deus vai nos cobrar? Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham, herdeiros do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver.
Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo-lhe dirá: Em verdade lhe digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiros, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Eles perguntaram: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, enfermo, preso, e não socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, de fato, que nós possamos refletir realmente na vida nossa como cristão. Sair do comodismo é algo muito melhor, mas ter uma direção de realmente o que fazer é primordial. Parem de tentar convencer as pessoas que elas estão erradas. Parem de tentar convencer as pessoas que elas estão no caminho errado. Mas vão realmente nas pessoas que precisam de misericórdia. Vão realmente atrás das pessoas que realmente precisam do amor de Jesus. Vai realmente atrás de pessoas que precisam de uma cura espiritual. Vai atrás de pessoas que precisam ser abraçados pela igreja do Senhor. Amém, igreja? É essa a palavra que eu deixo para todos nós essa manhã. Que Deus abençoe a todos.